Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de trombone. E nesta aula, nós iremos deixar um pouco a prática de lado para revermos alguns conceitos que já vimos anteriormente. Eu tenho observado que vocês estão tendo uma evolução muito grande no instrumento, porém vocês estão esquecendo de alguns conceitos básicos que nós já vimos. Então essa aula será para recordarmos tudo que já vimos em relação à teoria, para darmos continuidade na prática. Então, como vocês podem observar na primeira figura, nós temos um pentagrama com a clave de Fá. E nele temos as notas do Dó ao Mi, do Dó grave ao Mi agudo. Porém, nós estudamos apenas do Lá grave, que é este aqui, até o Si bemol agudo, que é este aqui. Porém, o que está aqui na figura não é o Si bemol, é o Si. A diferença é que tem o bemolzinho antes da nota, ou, como já aprendemos, no início do compasso. Na segunda imagem, nós temos a representação das figuras de valor. No caso, a primeira figura, que é a semibreve, ela é uma bola redonda, toda vazada, e ela representa uma figura de 4 tempos. A pausa dela, quando ela está no pentagrama, ela fica embaixo da linha. E o número de representação desta figura é 1. Esse número é importante eu explicar mais para frente, nós não vimos isso ainda. A segunda figura, a mínima, ela é uma figura também vazada, porém desta vez ela tem um cabinho, tá? Esse cabinho diferencia a nota de 4 tempos para a nota de 2 tempos. Diferencia entre semibreve e mínima, ok? A pausa da mínima, a pausa que representa 2 tempos, ela é uma pausa que fica em cima da linha, ok? E o número de representação desta figura é o número 2. Já a figura de representação de número 4 é a semínima, onde ela vale 1 tempo. A figura de representação dela é uma bolinha cheia com um cabinho, e a representação da pausa dela está ali do lado, aquela figura que parece um raiozinho, ok? A figura número 4, ela é uma cocheia. É a mesma representação da semínima, porém ela tem um cabinho a mais. E a pausa dela é um risquinho mais simples. E o número de representação é o número 8. A figura de número 5 é uma semicocheia. Ela é representada assim como a semínima e a cocheia, porém com 2 cabinhos. A pausa de semicocheia, ela tem uma bolinha a mais, como vocês podem observar, do que a cocheia. E o número de representação dela é 16, ok? A fusa, que é o nome da figura número 6, ela segue o mesmo padrão das outras, com um cabinho a mais, tanto na representação da nota, quanto na pausa. Elas têm, no caso, a nota tem um cabinho a mais e a pausa tem uma bolinha a mais. E o número de representação é 32. E a semifusa, que é a última imagem que nós temos nesse último quadrinho que nós temos nesta imagem, ela tem um cabinho a mais e a pausa dela também. A pausa que representa este valor também é uma bolinha a mais. E a figura de representação, o número de representação, 64. Bom, e para que serve esse número de representação? Ele serve para algumas coisas importantes, como por exemplo, a nossa figura de representação é a semibreve. Ela vale 4 tempos. Aí, se a gente for para o de baixo, ó, a mínima, o número de representação dela é 2. Então, se a gente pega a semibreve, que é a nossa referência, tem 4 tempos, e divide por 2, que é o número de representação da mínima,
nós temos dois tempos, que é a quantidade de tempos que dura a mínima. Se a gente pega a semínima, que o número de representação dela é 4, e pega a nossa figura de representação, a nossa figura de referência, que é a semibreve, e faz o 4 tempos da semibreve dividido pela número de representação da semínima, que é 4, vai dar 1, que é o valor de tempos que tem a semínima, ok? Isso para as outras notas também é a mesma coisa. Você vai pegar a semibreve, que é 4 tempos, dividir esses 4 tempos pelo valor o valor do número de representação da nota que você quer, e aí você vai achar quantos tempos vale aquela nota, ok? Ou senão você pode simplesmente seguir dividindo na sequência. Por exemplo, nós temos a semibreve, que é 4 tempos. Então, se a gente divide por 2, teremos a mínima, que são 2 tempos. Divide por 2, teremos a semínima, que tem 1 tempo. Divide por 2, nós temos a cocheia, que é meio tempo. E assim vai até a semifusa, ok? Se a gente for um pouco mais para baixo aqui, veremos que também já aprendemos a fórmula de compasso. Porém, eu não expliquei da seguinte forma que eu vou explicar agora. Por exemplo, nós temos 4x4. O que significa 4x4? O 4 de cima significa que vão ser 4 vezes algum valor, ok? E qual valor que é esse que será repetido 4 vezes? É o número de baixo, que é o 4. E qual que é o número de representação? Qual é a figura de número de representação 4 que nós acabamos de ver? É a semínima. Então, o que o 4x4 está falando para a gente? Está falando que vamos repetir 4 vezes a semínima, ok? Então, significa que dentro desse compasso, nós teremos 4 tempos de semínima, ou seja, 1, 2, 3, 4, ok? São 4 tempos de semínima. Aqui nós temos também o compasso binário, que é 2x4. É a mesma lógica, nós temos 2 vezes qual figura? A de número 4. Qual a de número 4? A semínima. Então vão ser 2 vezes uma semínima. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada compasso vai ter 2 semínimas de tempo. Não significa obrigatoriamente que dentro de cada compasso tem que ter 2 semínimas. Isso é apenas uma indicação de tempo, ok? No ternário a mesma coisa, teremos 3 vezes a semínima, e no quaternário, que é o que estamos acostumados, são 4 vezes a semínima, ok? Também vimos que o compasso é separado pelas barras de compasso, e ao final do trecho, final da música, temos a barra dupla. Descendo um pouco mais a página, nós observamos que temos esse sorrisinho embaixo da nota, que nós já vimos, que se chama ligadura. A ligadura, ela tem 2 formas de ser interpretada. No caso da figura número 1, são 2 notas iguais que estão sendo ligadas pela ligadura. O que significa? Que as 2 notas serão unidas em valor de tempo. Então, aqui no caso, se fosse, não temos representação aqui de clave. Se fosse uma clave de Fá, seriam 2 notas Si de um tempo ligadas, então seria uma nota Si de 2 tempos, ok? Já na figura de baixo, ela é uma ligadura de expressão. O que significa? Que as notas, elas não precisam ser separadas pelo Tá ou Dá, conforme a gente toca. Então a gente não precisa cortar as notas com a língua ou fazê-las separadamente. Nós podemos fazer elas ligadas. Bom, pessoal, a aula de hoje ela foi um pouco mais curta, mas acredito que ela tenha sido importante e ela foi bem necessária. Eu espero que vocês possam captar tudo que foi dito hoje. Foi apenas um resumo do que nós vimos até agora.
E a próxima aula voltamos com mais práticas, ok?